A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Espero que esteja bem, espero que hoje Deus te dê um dia abençoado aí, que você seja cheio da graça de Deus aí, que todos os lugares que você for, Deus te acompanhe e ilumine os seus caminhos aí, que seja próspero em tudo que fizeres. Amém? Estamos aqui hoje mais um dia para a gente ouvir a palavra de Deus, e eu sempre coloco esse propósito diante de Deus, né? De que Deus me use, que Deus possa usar eu como um instrumento para que seja um canal de bênção para a sua vida, tá? E eu quero ler uma palavra com os irmãos hoje para nós meditarmos, que fica no livro de João, capítulo 3, versículo 20. Nós vamos estar lendo. Eu só quero dizer algo para os irmãos, que assim, é sempre bom a gente estar meditando na palavra, porque por mais que você pense que não, se você fica sem ler a palavra, sem buscar a Deus, sem orar, sem jejuar, principalmente eu acho que a leitura. Por quê? Leitura e oração, ela é um conjunto, né? Mas a leitura ela é muito importante, porque a palavra diz que é no ouvir que se crê, né? Então você está lendo, ao mesmo tempo você está ouvindo e você está crendo na palavra. Então isso te fortalece muito. Então não deixe de ler a palavra do Senhor, tá? Vamos lá, ler em João capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Essa palavra aqui, ela é uma palavra que foi levada através de Jesus, numa conversa que ele teve com Nicodemos, instruindo ele acerca do reino de Deus. Nicodemos era um homem muito religioso, porém ele não tinha um conhecimento ainda. Ele queria saber quem era Jesus, porque Jesus fazia uns sinais miraculosos, então ele queria entender melhor. E ele sabia que Jesus era um homem de Deus, ao contrário de muitos outros lá dos fariseus que não criam. Mas Nicodemos era uma pessoa que quis conhecer a Jesus, né? Então ele quis entender é, por que Jesus veio, por que Jesus fazia aqueles milagres, o que, que ele queria. Então ele quis entender, ele quis conhecer melhor a Deus. E isso é muito importante. Quando nós colocamos o nosso coração para ter um relacionamento com Deus, para conhecer mais a Deus, eu vejo até como uma pessoa que se converteu agora. Então ela quer ter um relacionamento melhor com Deus, ela quer buscar a Deus, ela não vê a hora de ir no culto, né? Lê muito a Bíblia, gosta de orar, entendeu? Vai buscar os dons espirituais, porque isso daí é uma pessoa que se converteu agora. Então essa pessoa que se converteu agora, ela quer estar na presença de Deus, ela quer conhecer a Deus. É mais ou menos como quando você começa a namorar. Quando você começa a namorar, gosta daquela pessoa, né? E você se apegou àquela pessoa e não vê a hora de ficar perto daquela pessoa. Então, quando nós estamos começando com Deus, se converteu agora, então nós estamos naquele primeiro amor, né? Então é aquela vontade de estar com Deus. E também nós podemos relacionar a um longo casamento, né? Você já não tem mais aquele primeiro amor, o que não deveria acontecer, né? Mas você ainda ama, gosta de estar com a pessoa. Mas nós devemos sempre estar buscando esse primeiro amor, né? Não deixar cair naquele cotidiano. Ah, eu vou para a igreja hoje porque hoje é dia de culto, né? Não, você tem que sempre buscar aquele amor fervoroso do começo, né? Que é buscar Deus com vontade, não ver a hora de ir para o culto. Então, isso nós só vamos conseguir se nós sempre estarmos aqui, lendo a palavra, buscando a palavra, porque senão, lógico, vai acabar se esfriando. E a Bíblia não quer isso. Jesus disse, né, lá em Apocalipse, que quer que você volte ao primeiro amor, né? Por quê? Porque o primeiro amor que é melhor, né? Porque você está sempre com aquela vontade de buscar Deus e você está cheio do poder de Deus. Pode vir qualquer vento na sua vida que você, opa, eu tô aqui com Jesus, entendeu? Então você está sempre sem vacilar, se você estiver sempre no primeiro amor. Então nós temos que buscar sempre a Deus.
E Nicodemos estava dessa maneira, ele queria conhecer Jesus, queria entender, queria ver os propósitos que Jesus tinha, entendeu? Então ele quis ali chegar mais perto de Jesus. O que que acontece, meus irmãos? Nessa palavra que nós lemos, diz assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que que acontece que nós vemos nessa palavra? Tem pessoas que ela se converte, vamos dizer que ela tinha 3, 4 amigos ali que não praticam a mesma fé dela, que agora ela é um crente em Jesus Cristo. Essas pessoas normalmente que andava no círculo de amizade dela e essa pessoa se converteu, essa pessoa já não pratica mais as ideias, os propósitos que tinha aquelas pessoas que não têm a mesma fé em Jesus. E o que que acontece? Essas pessoas que não praticam essa fé começam a se afastar dessa pessoa. Começa a não comentar coisas, atos que elas fizeram, a qual essa pessoa que está agora em Jesus não aprova mais, porque ele conheceu a verdade e a verdade o libertou, que é Cristo Jesus. Então ela já não pratica mais essa mesma fé. Não praticando essa mesma fé, o que que acontece? Ela reprova os atos que as pessoas que não têm Jesus fazem, porque são coisas ruins. Então essa palavra fala realmente isso, ó. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Ou seja, a pessoa que está na luz, que agora é um crente, não aprova aquilo. Então aborrece a pessoa que tem Jesus, qualquer coisa que você faz de ruim, né? A pessoa fala um palavrão, o crente ele já começa a se sentir mal. A pessoa que fala que cometeu algo ilícito, roubou e comemora aquilo como se fosse uma vantagem, a pessoa que está na luz reprova aquilo. Então o que que acontece? Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Então, ou seja, ela não comenta com a luz, porque ela sabe que ela vai ser reprovada. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que seja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Você quer ver? Você se converteu, você aceitou a Jesus, conheceu, sentiu Deus, novo convertido. O que que acontece? Você começa a querer falar para todo mundo daquilo que você sentiu, para que ela também venha para a luz. Quando você faz algo que agradou a Deus, você foi evangelizar, você foi pregou a palavra para uma pessoa, a pessoa se converteu, você quer falar com aquela pessoa que está também prosseguindo a sua mesma fé, para que ela se alegre em ti. Fala, nossa, irmão, glória a Deus, nossa, que bênção, Deus está te usando. Então, ou seja, quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, ou seja, você fala com a luz, você pratica, né? Aquilo gosta de falar com as pessoas que estão na sua mesma fé, porque eles vão te conhecer, vão te compreender. Então, esta é uma palavra que nós vemos que quando nós estamos com Deus, nós queremos testemunhar o que vivemos. E aquela pessoa que não está na luz, que eram as suas amizades, elas já não querem, elas se afastam. Por isso que acontece esse afastamento das pessoas que estão ao seu redor. Porque as trevas, ela não condiz com a luz. A luz nas trevas ilumina aquelas trevas. Então você começa a falar das coisas de Deus para essa pessoa. E as trevas não condiz com a luz. Então querem se afastar. Mas nós temos que pregar o evangelho para essas trevas. Quero ler uma palavra também com os irmãos, para você ver como que é essa diferença. Vamos lá ler no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Tem como título assim, o chamado de Isaías. Vamos ler, ó. Capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1 para nós compreendermos melhor, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais das portas se moveram com voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Aí nós vemos que Isaías disse assim, ó. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Uma tocou minha boca e disse, vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, o que nós vemos nessa palavra? Nós vemos que Isaías, ele era um homem de impuros lábios, ele andava no meio de um povo pecador, e ele falou, ai de mim que estou vendo agora o Rei da Glória. Estou perecendo. Ou seja, eu vou morrer, porque eu vi Deus, né? Estava ali na presença de Deus, né? E achou que ia morrer. Por quê, irmãos? Ele estava em trevas. E quem está nas trevas não vem para a luz. Então, a vontade de Isaías, na verdade, era sair da presença de Deus. Porque ele sabia que ele ia morrer. Porque ele estava na iniquidade. E quando nós estamos na iniquidade, o que acontece? Nós se afastamos de Deus. Nós não vem para perto de Deus. Porque nós estamos no pecado. E o pecado nos afasta de Deus, como diz a palavra. Então ele estava ali, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Né? Então foi isso que ele disse. Só que o que acontece? Quando você é purificado, ou seja, você se arrependeu, buscou a Deus, pediu perdão, foi lá, se consagrou e Deus começa a te mudar, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. No versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aí Deus fez o chamado novamente. Quando Deus fez o primeiro chamado, ele falou, ai de mim, vou morrer. Então ele já se preocupou. Mas quando tocou e os pecados dele foram purificados, ele veio para Deus. Por quê? Ó? Deus fez o chamado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus. Então disse, vai e diz a este povo. Então, quando você está na presença de Deus, o que acontece? Você vai buscar a Deus. Você vai clamar a Deus. Por quê? Porque você se achegou, pediu perdão, se consagrou. E aí começa a você novamente a querer estar na presença de Deus. Você viu a diferença? Então, quem está na trevas aborrece a luz. Quem está na luz vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam aprovadas. Então, quando você se consagra, Deus te purifica, você quer vir para Deus. E como que você vai se purificar? Lendo a Escritura, orando, jejuando, buscando a Deus. E aí você quer fazer o quê? Você quer buscar Deus. Você quer louvar a Deus. Você quer se consagrar a Deus. Por quê? Porque agora você está purificado. Pediu perdão, buscou a Deus, se consagrou, você começa a ir. Agora, se você não fazer isso, você começa a ir para as trevas. Você começa a se afastar cada vez mais de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você venha para Ele, se consagre, busca e esteja na presença dEle. Amém, meus irmãos? Amém? Então, vamos estar na luz para ir cada dia mais perto de Jesus. Amém? Espero que essa palavra fale ao seu coração e que você venha cada dia mais estar fortalecido em Cristo Jesus. Amém? Sei que você talvez aí simplesmente está fraco, né? Tá chateado, tem se afastado de Deus. Mas, irmãos, eu sei que Deus ele é poderoso para fazer você voltar, você se fortalecer em Deus. Se você está fraco, você vai se fortalecer, porque Deus é a nossa força. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você, para que você possa se fortalecer cada dia mais. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, lemos a Tua palavra, Senhor, onde diz, Senhor, meu Pai querido e amado, que nós, quando estamos na Sua presença, buscando a Tua presença, Senhor, estamos cada vez mais perto e vamos para a luz, Senhor.
Meu Deus amado, eu quero apresentar esse irmão, Senhor, que está ouvindo essa palavra, essa irmã, que está fraco, Senhor, meu Pai, não sabe mais como voltar à sua presença, Deus. Mas eu sei que o Senhor pode ir de encontro agora, Senhor, e fazer com que esta pessoa chegue da tua presença, Senhor, e que cada dia venha buscar mais. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor vá de encontro, Senhor, santificando, purificando, libertando, Senhor, colocando o teu amor do teu Espírito Santo sobre a vida dela, para que ela se encha do teu poder, para que ela cada dia mais venha buscar a sua presença, a tua face, Senhor. Que o Senhor possa consagrar ela diante de ti, Senhor, para que ela seja uma bênção, Senhor, e que cada dia possa andar na sua luz. É o que eu te peço e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Fica firme com Deus. Busque cada dia mais a Deus, porque Deus, Ele é poderoso para fazer você cada dia mais estar mais forte e mais firme andando na presença de Deus. Amém? Que a graça e paz do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.